Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para fazer o terceiro estudo sobre a Páscoa, cujo nome chama Páscoa, quando Deus disse sim. Quem escreveu esse texto foi o irmão Charles Negreiros, e ele fez isso para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o Manancial é um devocional que tem uma meditação todos os dias baseadas na Bíblia, que é a palavra do nosso Deus. E o objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como eu não contribuí nada, não escrevi uma linha, o que é que eu vou fazer? Vou ler o que o irmão Charles Negreiros escreveu e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, este esclarecido, todo mundo já sabe que eu não sou teóloga, não sou missionária, não sou pastora, não sou nada. Sou só uma pessoa como os irmãos que têm prazer na palavra. Então, eu vou ler a porção bíblica e ler aqui o texto, tá bom, irmãos? Então, vamos iniciar orando, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Hoje leremos Gênesis capítulo 22, é um texto bastante extenso. Seria bom que você pegasse sua Bíblia para acompanhar comigo, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos mostres aquilo que precisamos entender, que nós possamos compreender o que a tua palavra diz e compreendendo colocar em prática. É isso que pedimos, não porque mereçamos, mas em teu nome. Amém. Então, irmãos, vamos lá. Gênesis 22. É quando Deus prova Abraão. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o em holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Pai, pensa. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, olha, sempre que eu leio essa palavra, me toca o coração demais. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Se é a gente, né, irmão, já estava se descabelando. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou, nem mesmo seu único filho. Então, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então, o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar.
Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo mais velho de Buz, seguido de Quemuel, antepassado dos arameus, Quésede, Azo, Pildás, Gilefate e Betuel, que foi o pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos de Milca, deu a Naor, irmão de Abraão. Além desses, Reumá, sua concubina, lhe deu 4 filhos, Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Páscoa, quando Deus disse sim. O versículo escolhido é o 12, que diz: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha que maravilha, né, irmãos? Bom, então na subida do monte, o que acontece? Vai Abraão e Isaac, pai e filho estão subindo. Imagine o coração de Abraão, sabendo que ele vai sacrificar um único filho, né? E ele sabe que tem que fazer aquilo em obediência a Deus, que Deus aquela ordem não é para contestar. O filho, em contrapartida, não está entendendo nada, porque não está vendo o sacrifício, mas ele sabe que tem que obedecer o pai e vai seguindo a trilha, mesmo sem saber que o sacrifício seria ele. Se fosse hoje, né, as crianças, hoje os adolescentes cheios de mimimi, se não me contar cadê o sacrifício, eu não vou, emburra, né? Mas ali no caso Isaac sabia que deveria obedecer ao pai. Bom, daí os dois chegam no local. E aí fica tudo pronto para o sacrifício. A lenha, o fogo, a faca, tá tudo ali. E Abraão chegou a levantar a faca para sacrificar o seu próprio filho, quando o anjo então falou: não, pode parar, né? Não faz nenhum mal para ele, pois Deus viu que ele não negou o filho, o único filho que ele tinha para Deus. Bom, milênios se passariam para que em outro lugar, em outro monte, uma outra pessoa, um outro filho fosse sacrificado. Dessa vez era quem? O Filho de Deus. Por quê? Era preciso, diferente de quando era a vez de Isaac, que Jesus morresse, né? Então, diferente do que aconteceu com Isaac, que o Senhor intercedeu e não deixou Abraão sacrificá-lo, no caso de Jesus Cristo, ninguém o salvou. Não teve ninguém que impediu que ele morresse por nós. Inclusive, Jesus, quando estava na cruz, falou: Deus meu, por que você me abandonou? Né? Porque foi um sofrimento muito grande. E ele não recebeu resposta. Deus não respondeu para ele. Então, não teve nada, ninguém, nenhuma colherzinha de chá para Jesus Cristo, né? Nada impediu o sacrifício dele que ele fez por nós. Não houve um basta do anjo, não houve nada. Por quê? Porque pai e filho, que são Deus, sabiam que era tortuoso esse caminho para resgatar a humanidade, mas era necessário. E ele sabia que para trazer o homem de volta à comunhão com Deus, somente através do sacrifício de Jesus. Então, Abraão, ele se deu bem. Ele pôde tirar o filho daquele lugar, da posição de sacrifício, e abraçar o filho vivo, né? Mas Deus não. Deus não pôde fazer o mesmo. Por quê? Porque a morte de Jesus tinha que acontecer, era sacrifício necessário para nosso perdão, para o perdão dos pecadores. Então, na Páscoa, Deus disse sim para a morte de Jesus Cristo, porque era a única forma de dizer sim também para mim e dizer sim para você, para aqueles que confiam no sacrifício de Jesus Cristo possam ter salvação. Então, Deus disse não para Jesus na hora de morrer, mas disse sim na Páscoa. Para quê?
para que a gente pudesse, através da ressurreição de Jesus, do sangue derramado, pudéssemos ser remidos pelo seu sangue. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Na Páscoa, Deus disse sim para a morte de Jesus, porque era a única forma também de dizer sim para mim e para você. Amém? Bom, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações, e ele só não vai dar certo em reunião de Porto Espinho, né? Pra gente que crê que Jesus é a nossa Páscoa e Deus disse sim para nós, é perfeitamente possível abraçar. Quero lembrá-los do nosso tema para 2023, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço, né, com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.